Adélia aprendeu cedo que o mundo não parava para observar quem sustentava sua estrutura. Algumas pessoas atravessavam portas de vidro todos os dias, sem jamais notar quem as limpava. Outras falavam sobre esforço e mérito, sem perceber quem chegava antes do amanhecer, para garantir que tudo estivesse pronto quando elas aparecessem. Para Adélia, essa invisibilidade não era exatamente uma dor nova. Era um estado permanente, quase uma condição de existência. Ela despertava antes que o céu clareasse por completo. O quarto simples ainda estava mergulhado em sombras quando se sentou na beira da cama, respirando fundo para espantar o cansaço acumulado. O corpo doía em pontos específicos, sempre os mesmos, como se lembrassem diariamente o preço do trabalho silencioso. Mesmo assim, levantava-se com cuidado para não acordar Luna de forma brusca. A filha dormia encolhida, abraçando um travesseiro gasto. O rosto tranquilo contrastava com a dureza do mundo que a cercava. Adélia ficava alguns segundos observando-a, como fazia todas as manhãs, garantindo a si mesma que aquele esforço ainda fazia sentido. Cada passo dado, cada chão limpo, cada silêncio engolido tinha um motivo claro, concreto e vivo. Na cozinha, preparava algo simples. Os movimentos eram precisos, quase automáticos, resultado de anos repetindo o mesmo ritual. Enquanto a água esquentava, ela organizava mentalmente o dia. Sabia exatamente quais salas limparia primeiro, quais exigiriam mais atenção, quais encontros deveria evitar. Conhecia o prédio melhor do que muitos dos que trabalhavam ali em cargos altos. Quando Luna despertou, sentou-se na cama sem pressa. Havia nela uma quietude incomum para alguém tão jovem. Observava o ambiente antes de falar, como se sentisse a necessidade de compreender tudo ao redor. "Mãe", disse, com a voz ainda carregada de sono. Adélia respondeu com um sorriso leve. "Bom dia." Elas não precisavam de muitas palavras. O afeto se manifestava nos gestos, no cuidado ao dobrar um casaco, na forma como Adélia ajeitava o cabelo da filha antes de sair. Luna acompanhava tudo com atenção, absorvendo aquelas pequenas demonstrações como lições silenciosas sobre dignidade. Antes de sair, Adélia verificou se o celular estava na bolsa. Conferiu mais uma vez se Luna tinha o que precisava e deu um último olhar ao redor. "Qualquer coisa, me liga", disse. "Eu sei", respondeu a menina, confirmando com um aceno sério. O caminho até o trabalho era sempre o mesmo. Ruas que despertavam lentamente, rostos cansados, ônibus cheios. Adélia observava tudo com um olhar atento, mas distante. Não se permitia sonhar muito. Aprendera que expectativas altas costumam cobrar um preço caro. O edifício onde trabalhava se destacava na paisagem, vidros amplos, linhas modernas, uma imponência pensada para impressionar. Ela entrava pela porta lateral, como sempre, passando por corredores que poucos conheciam. O segurança mal levantava os olhos. A presença dela já fazia parte do cenário. O carrinho de limpeza rangia levemente enquanto ela avançava pelo andar térreo. O prédio ainda estava vazio, envolto em um silêncio que Adélia apreciava. Era o único momento em que sentia que aquele espaço também lhe pertencia, ainda que por pouco tempo. Ela começou pelas salas de reunião, mesas grandes, cadeiras alinhadas, telas apagadas. Em cima de uma delas, copos esquecidos da noite anterior. Restos de conversas importantes, decisões tomadas sem sua presença. Adélia limpava tudo com cuidado, como se respeitasse a gravidade invisível daquelas escolhas. Com o passar das horas, o prédio despertava. Passos apressados, vozes firmes, risadas calculadas. Adélia se tornava novamente invisível. Alguns funcionários passavam por ela sem desviar o caminho, obrigando-a a se mover para não atrapalhar. Outros lançavam olhares rápidos, como quem reconhece um objeto funcional, não uma pessoa. Havia comentários, sempre havia. "Ela nunca fala", disse alguém em tom baixo, acreditando que não seria ouvido.
É estranha, respondeu o outro. Parece que observa tudo. Adélia ouviu. Ouviu como sempre ouvia. Guardou o pano, ajustou o carrinho e seguiu adiante. Não reagir era uma forma de sobrevivência. No último andar, o ambiente era diferente. Portas fechadas, silêncio controlado, ar-condicionado constante. Ali ficava o escritório de Arthur Valença. Arthur estava de pé diante da janela, observando a cidade. Do alto, tudo parecia organizado, previsível. Ele gostava dessa sensação. Construíra sua carreira acreditando que controle era sinônimo de sucesso. Cada decisão precisava ser eficiente, cada escolha justificável. Sobre a mesa, uma pilha de documentos aguardava. Arthur sentou-se e começou a folheá-los sem pressa. Custos operacionais, ajustes, sugestões da diretoria. Em determinado momento, um relatório chamou sua atenção. Um nome simples, quase irrelevante, apareceu em meio a números. Adélia. Ele franziu a testa. Não reconhecia o rosto, apenas a função. Faxineira terceirizada. Havia uma observação anexada. Funcionária reservada demais. Pouca interação. Recomenda-se avaliação. Arthur não gostava de incertezas. Em seu mundo, tudo precisava ser claro, mensurável. Pessoas muito silenciosas costumavam gerar desconforto. Ele fechou o relatório e apoiou os dedos sobre a mesa. Precisamos ser cautelosos, disse um dos conselheiros, sentado à frente. Qualquer ruído interno pode virar um problema. Arthur assentiu lentamente. Vou resolver, respondeu, com a voz firme. Resolver, para ele, significava cortar antes que crescesse. Uma ligação rápida, um aviso formal, nada pessoal. Enquanto isso, em outro andar, Adélia sentiu o celular vibrar no bolso do avental. O coração acelerou de imediato. Ela não costumava receber ligações naquele horário. Retirou o aparelho com cuidado e observou a tela. Um número desconhecido. Ignorou. Segundos depois, o celular vibrou novamente. Um aperto estranho se formou em seu peito. Ela respirou fundo, desligou o equipamento de limpeza e se dirigiu ao banheiro mais próximo. Atendeu em voz baixa. Alô? Do outro lado, silêncio. Arthur segurava o telefone repentinamente consciente de que estava prestes a interferir em uma vida que mal conhecia. É Adélia? Perguntou. Antes que ela respondesse, algo aconteceu que nenhum dos dois poderia prever. Em casa, o telefone fixo tocou insistentemente. Luna observou o aparelho por alguns segundos antes de decidir atender, assumindo uma responsabilidade grande demais para alguém tão jovem. Ela não pode falar agora, disse Luna educadamente. Posso ajudar? Arthur congelou. Aquilo não fazia parte do roteiro. Quem está falando? Perguntou, com a voz menos firme do que de costume. Sou a filha dela. Houve um silêncio denso. Arthur se levantou da cadeira e caminhou lentamente até a janela, tentando reorganizar os pensamentos. Onde está sua mãe? Perguntou. Trabalhando, respondeu Luna. Ela sempre trabalha muito. A naturalidade daquela frase atravessou Arthur de forma inesperada. Ele engoliu em seco. Começou, mas parou. Não era assim que imaginara aquela conversa. O senhor é do trabalho dela? Perguntou Luna, curiosa, mas sem medo. Sou, respondeu Arthur, após uma breve hesitação. Então o senhor sabe que ela faz tudo certinho, disse a menina. Mesmo quando ninguém vê. As palavras ficaram suspensas no ar. Arthur fechou os olhos por um instante. Uma lembrança antiga, guardada com esforço, ameaçou emergir. Uma pessoa do passado, alguém que também fazia muito, sem jamais ser notado. Diga a ela que eu ligo depois, disse por fim. Eu digo, respondeu Luna. Mas ela vai ficar bem? A pergunta foi simples, direta, carregada de cuidado. Arthur demorou a responder. Vai, disse, sem saber se falava a verdade. A ligação terminou. Arthur permaneceu parado, olhando para o reflexo no vidro. Não gostava da sensação que se instalava em seu peito.
Algo havia saído do controle. No banheiro do prédio, Adélia retornava ao telefone e via a chamada perdida. Um medo silencioso tomou conta dela. Sabia o que aquela ligação provavelmente significava. Respirou fundo, endireitou os ombros e voltou ao trabalho. Ela ainda não sabia, mas naquele instante uma engrenagem havia sido alterada. Uma voz que nunca deveria ter sido ouvida atravessara uma muralha cuidadosamente construída. E a partir daquele momento, nada permaneceria exatamente como antes. Arthur Valença desligou o telefone e ficou alguns segundos com a mão suspensa, como se ainda segurasse a voz daquela menina. O escritório era grande, limpo demais, silencioso demais. Tudo ali parecia planejado para não permitir ruídos humanos. As paredes absorviam som. A mobília não rangia, nem mesmo o vento que tocava o vidro da janela se fazia notar. Ainda assim, dentro dele havia barulho. Ele caminhou até a janela e olhou a cidade lá embaixo. O mundo seguia sem se importar com o que acabara de acontecer naquele instante. Carros, pessoas, sinais de trânsito, um fluxo constante de vida que não pedia permissão para continuar. Arthur sempre gostara dessa perspectiva. Do alto, tudo parecia menor, controlável. Era uma sensação que lhe dava segurança, como se o caos do mundo real fosse apenas uma imagem distante. Naquele momento, porém, a vista não o acalmou. Aquela ligação deveria ter sido simples, uma ação prática, um ajuste operacional, uma frase curta, um procedimento formal, um fim. Era assim que ele resolvia coisas. Era assim que sempre funcionara. O que ele não admitia para si mesmo é que, ao ouvir uma criança dizer "minha mãe trabalha muito", a situação deixou de ser apenas uma linha em um relatório. Ele tentou voltar ao que fazia. Foi até a mesa, abriu a pasta com os documentos e forçou os olhos a percorrerem números, observações, recomendações. Mas as letras pareciam perder o sentido. Cada vez que via o nome Adélia, o som da voz infantil retornava, colocando uma espécie de peso em cima das palavras. Mesmo quando ninguém vê, Arthur fechou a pasta e apoiou os dedos na borda da mesa. O gesto era firme, mas o pensamento não estava. Ele não era um homem de dúvidas, e ainda assim algo nele resistia. Não era culpa. Não ainda. Era desconforto. Um desconforto estranho, irritante, que parecia crescer justamente porque ele não sabia explicar. Houve uma batida na porta. Um assessor entrou, respeitoso, como todos ali. "O conselho vai se reunir em alguns minutos", avisou. Arthur assentiu sem olhar. O assessor saiu. O silêncio voltou a ocupar o espaço, mas agora o silêncio parecia uma presença hostil. Ele respirou fundo e chamou a si mesmo de volta ao papel que sempre desempenhara. O que sentia não deveria interferir. Era apenas uma ligação. Uma criança atendeu. A vida continuaria. Ele diria o que precisava dizer em outro momento e pronto. Mesmo repetindo isso internamente, não conseguia se livrar da imagem que sua mente insistia em construir. Uma menina em uma casa simples, atendendo um telefone que não era dela, assumindo uma responsabilidade que ninguém deveria precisar assumir. Quando o momento da reunião chegou, Arthur se sentou à mesa longa onde decisões eram tomadas, como se fossem peças movidas em um tabuleiro. Os conselheiros estavam preparados. Havia números, gráficos, objetivos. A conversa girava em torno de gastos, eficiência, ajustes de equipe. A palavra corte aparecia com frequência, sempre dita com naturalidade, como se cortar pessoas fosse tão simples quanto cortar uma linha de orçamento. Em determinado ponto, alguém mencionou o setor de manutenção e limpeza. "Precisamos reduzir o contrato terceirizado", disse um dos conselheiros. Há nomes específicos sugeridos pela supervisão. Arthur ouviu o nome Adélia sendo dito em voz alta e percebeu algo inusitado. Não soou como um nome qualquer. Soou como uma pessoa. Ele manteve o rosto neutro, mas por dentro sentiu uma pequena resistência. Há algum motivo concreto?
perguntou, tentando manter o tom técnico. Reservada demais, respondeu o outro. Pouca interação. Alguns colaboradores se sentem desconfortáveis. Desconfortáveis. Arthur quase repetiu a palavra em voz alta. Achou irônico. Em ambientes como aquele, desconforto era frequentemente confundido com ameaça. Um silêncio podia ser interpretado como insolência, uma postura discreta como suspeita. Vou avaliar pessoalmente, disse Arthur, surpreendendo alguns olhares. A reunião seguiu, mas o ar mudou por alguns instantes. Ele notou, todos notaram. Não era comum que Arthur dissesse que iria avaliar pessoalmente algo tão pequeno no esquema geral. E para ele, aquilo era pequeno. Deveria ser pequeno. Só que a ligação havia mudado o tamanho das coisas. Ao terminar a reunião, Arthur retornou ao escritório e ficou parado por um tempo, sem pegar o telefone, sem abrir e-mails, sem fazer o que se esperava dele. Havia uma sensação incômoda de que, se ele continuasse agindo como sempre, algo importante seria repetido. Algo que não poderia ser desfeito depois. Ele não sabia ainda o que estava tentando evitar. Só sentia que estava perto de um limite. Do outro lado da cidade, Adélia encerrava seu turno com os músculos cansados e o coração inquieto. O prédio estava cheio de gente, mas ela se movia como se estivesse sozinha. Cumpria tarefas, recolhia copos, limpava marcas em superfícies brilhantes, apagava vestígios de reuniões e decisões. Ela tentava ignorar o pensamento do telefone esquecido em casa, mas isso era impossível. Algo naquela ligação desconhecida tinha o formato de uma ameaça. Ela conhecia esse formato. Conhecia o silêncio que vinha antes das notícias difíceis. Conhecia o modo como o mundo se reorganizava quando alguém decidia que você não era mais necessário. Quando o celular vibrou novamente, já perto do fim do expediente, Adélia congelou. Desta vez, não era número desconhecido. Era o próprio aparelho mostrando mensagens simples, avisos comuns. Mesmo assim, o corpo dela reagiu como se fosse perigoso. Ela percebeu então o quanto estava tensa. No corredor, ouviu vozes baixas. Ouvi dizer que vão trocar parte da equipe terceirizada, comentou alguém. Sempre começam por quem não tem quem defenda, respondeu outra pessoa em tom de certeza. Adélia seguiu em frente sem olhar. Fingir que não ouvia era uma forma de se manter de pé. Ela não tinha energia para confrontos. Não tinha espaço para perder o trabalho. Tudo nela era cálculo de sobrevivência. Ao chegar em casa, encontrou Luna sentada à mesa, com folhas espalhadas e um lápis na mão. A menina desenhava com uma seriedade que lembrava gente adulta, como se o ato de desenhar fosse uma forma de organizar o mundo. Quando viu a mãe, Luna levantou rapidamente e a abraçou. Adélia sentiu o corpo da filha colado ao seu, e por um momento aquele simples gesto foi mais forte do que qualquer medo. Você demorou, disse Luna, sem acusação, apenas constatando. O prédio estava cheio hoje, respondeu Adélia, tentando sorrir. Luna hesitou por um instante como se escolhesse as palavras com cuidado. Alguém ligou, disse. Adélia sentiu o chão interno se mover. Para mim? Perguntou, controlando a respiração. Para você, no telefone de casa. Eu atendi porque não parava de tocar. Adélia fechou os olhos por um segundo. Um impulso imediato surgiu, algo entre preocupação e culpa. Ela nunca quis que a filha carregasse assuntos de adulto, nunca quis que Luna entrasse em contato com o lado duro da vida tão cedo. O que você falou? Perguntou agora com mais suavidade do que tensão. Luna contou. Contou com clareza, sem enfeites. Disse que o homem perguntou pela mãe, que ela disse que Adélia estava trabalhando, que ele parecia diferente. Não frio, não exatamente, mas parado, como se estivesse ouvindo mais do que falando. Ele disse o nome dele? Perguntou Adélia. Luna assentiu. Disse que era Arthur Valença. O nome caiu no ar como um objeto pesado. Adélia conhecia aquele nome, mesmo sem nunca ter tido contato direto.
Era o nome que aparecia nas placas internas, nos e-mails institucionais que ela via, por acaso, nos comentários de funcionários. Arthur Valença era o tipo de pessoa que não ligava para alguém como ela. Se ligava, era por um motivo. E Adélia sabia qual era o motivo mais provável. Ela se sentou devagar. Luna observou, preocupada, e se aproximou como quem tenta ficar perto sem invadir. "Eu fiz errado?" perguntou Luna num tom baixo. Adélia olhou para a filha e sentiu o peito apertar. A menina estava aprendendo cedo demais a duvidar de si. Aquilo doeu mais do que o medo do telefone. "Não", respondeu Adélia firme. "Você não fez errado. Você foi educada, foi cuidadosa. Você só atendeu um telefone." Luna pareceu respirar melhor. Mesmo assim, continuou olhando a mãe como se buscasse sinais. Adélia tentou preparar algo simples para o jantar, mas os pensamentos a interrompiam. Enquanto mexia em uma panela, lembrava do nome. Lembrava de outros momentos da vida em que alguém importante decidiu algo sobre ela sem sequer olhar em sua direção. Naquela noite, Adélia demorou a dormir. Deitou-se e ficou encarando o teto, ouvindo a respiração tranquila de Luna no quarto ao lado. O silêncio da casa era diferente do silêncio do escritório de Arthur. O silêncio ali tinha história, tinha esforço, tinha amor. Era um silêncio de quem faz o máximo com pouco. Ela pensou em possibilidades. Se fosse demitida, teria que buscar outro lugar. Teria que aceitar o primeiro trabalho que aparecesse. Teria que recalcular tudo. O medo não vinha apenas da perda do salário. Vinha do risco de desorganizar a única estabilidade emocional que Luna tinha. Em algum momento, sem perceber, Adélia adormeceu. No dia seguinte, Arthur chegou cedo ao prédio. Mais cedo do que era seu costume. Passou pelos corredores com passos firmes, mas a mente estava distante. Ele não podia explicar por que fizera aquilo, mas sabia que não era impulso vazio. Era como se algo o puxasse para fora do lugar habitual. Entrou em seu escritório e, antes de qualquer reunião, pediu ao setor responsável um dossiê básico sobre a funcionária terceirizada. Quando o documento chegou, era simples. Dados frios, histórico de contrato, ausências, nenhuma advertência, nenhuma reclamação formal. Nada que justificasse a palavra problema, nada, também, que dissesse algo sobre a pessoa. Arthur franziu a testa. Havia uma parte do relatório que mencionava perfil discreto, como se isso fosse uma falha. Ele se levantou e caminhou lentamente pelo escritório. O chão brilhava. As superfícies estavam impecáveis. Ele parou diante de uma prateleira. Tocou levemente o vidro, como se estivesse testando a realidade. Tudo aquilo era mantido assim por alguém que quase ninguém notava. E, de repente, uma ideia incômoda se impôs. Ele notava apenas porque alguém o tinha obrigado a notar. Uma criança, uma voz pequena, uma frase curta. Arthur voltou à mesa, pegou o telefone e digitou o número. Parou antes de ligar. Ficou olhando para a tela, como se o aparelho pudesse responder por ele. Ele não queria ligar e demitir Adélia após ouvir aquela menina. Soaria cruel até para ele, mesmo que ninguém mais soubesse. E, acima de tudo, havia algo que o inquietava. Por que aquela menina parecia tão acostumada a falar de trabalho como se fosse algo permanente na vida delas? Ele baixou o telefone e tentou se ocupar com tarefas. Mas a mente retornava sempre para o mesmo lugar. Em algum momento, sem se dar conta, pegou o casaco e saiu do escritório. Andou pelos corredores do último andar. Desceu alguns níveis por escadas internas. Atravessou setores que não visitava há muito tempo. À medida que ia descendo, as paredes mudavam. As portas eram menos elegantes, os sons mais reais. E foi ali que ele viu. Adélia estava em um corredor, com o carrinho ao lado, limpando uma marca no chão com paciência. O movimento era lento, repetitivo, cuidadoso. Não havia pressa teatral. Era apenas trabalho feito com consistência. Arthur ficou a uma distância suficiente para não ser notado de imediato.
Observou sem entender por que observava. Era estranho perceber que ele nunca havia olhado para isso antes. Não de verdade. Sempre presumira que a limpeza acontecia como mágica, como se o prédio se limpasse sozinho, porque era caro demais para estar sujo. Adélia ergueu o rosto por um instante, como se sentisse uma presença. Seus olhos não encontraram os dele, mas passaram pelo corredor com atenção. Havia nela uma vigilância tranquila, uma consciência do ambiente, como alguém que viveu aprendendo a se antecipar. Arthur sentiu um desconforto súbito. Não era medo, era vergonha, embora ele não gostasse dessa palavra. Ele deu um passo para trás e voltou para o elevador, como se tivesse invadido um espaço que não era dele. No escritório, tentou agir como sempre, mas não era mais o mesmo dia. Quando Adélia voltou para casa naquela noite, Luna estava sentada com o caderno aberto, esperando. Ele ligou de novo? Perguntou a menina, antes mesmo de Adélia tirar os sapatos. Adélia negou com a cabeça. Ainda não. Luna ficou em silêncio por um momento e então disse: Eu achei que ele estava triste. Adélia olhou para a filha surpresa. Por quê? Luna encolheu os ombros, como quem tenta explicar algo difícil. Pela voz. Ele parecia sozinho. Adélia sentiu um aperto inesperado. Era estranho pensar no homem poderoso como alguém sozinho. Estranho, mas não impossível. O poder, ela sabia, frequentemente vinha acompanhado de uma solidão silenciosa. Na noite seguinte, Adélia colocou o celular em cima da mesa e ficou olhando para ele de tempos em tempos. A ansiedade não era um grito, era um peso constante. Quando o telefone finalmente tocou, Adélia atendeu no primeiro toque. Alô? Aqui é Arthur Valença, disse a voz do outro lado. Desta vez, ele falou com clareza, mas sem o tom mecânico de antes. Eu preciso conversar com você. Adélia prendeu a respiração. Esperou a frase que vinha em seguida. O aviso, a formalidade, o fim. Mas ele não disse. É sobre o trabalho? Perguntou ela, sem rodeios. Houve uma pausa. Arthur parecia escolher as palavras. Também, respondeu ele. Mas não só. Eu ouvi algo ontem, e isso ficou comigo. Adélia sentiu o coração bater mais forte. O que o senhor ouviu? Arthur respirou fundo. Sua filha atendeu, e ela disse que você trabalha muito, que você faz tudo certo mesmo quando ninguém vê. Eu não costumo... Ele parou, como se a frase fosse estranha demais para ser dita em voz alta. Eu não costumo pensar nisso. Adélia ficou em silêncio. Não por falta de resposta, mas porque aquela sinceridade inesperada a desarmava. Ela não sabia se era um teste, uma estratégia ou algo real. Eu não sei o que isso significa para o senhor, disse ela com cuidado. Mas para mim, significa que eu preciso trabalhar. Eu preciso manter minha vida em ordem. Arthur escutou. Dessa vez, não interrompeu. Eu quero te encontrar, disse ele, em um lugar mais tranquilo. Sem pressa, sem pessoas ouvindo. Adélia sentiu um medo imediato, o tipo de medo que vem de quem já aprendeu que encontros com gente poderosa raramente são bons para gente invisível. Por quê? Perguntou com a voz firme. Arthur demorou um pouco. Porque eu acho que eu estava prestes a repetir um erro, respondeu. E eu ainda não sei o tamanho dele. Adélia fechou os olhos por um instante. A frase repetir um erro abriu uma porta dentro dela, uma porta antiga, cheia de lembranças que ela preferia manter fechada. Ela respirou fundo e respondeu. Eu posso conversar, mas eu não quero promessas. Eu só quero respeito. Do outro lado da linha, Arthur assentiu, como se ela pudesse ver. Você tem, disse ele, e eu vou provar isso. A ligação terminou. Adélia continuou segurando o celular por alguns segundos, como se o aparelho tivesse peso extra. Luna, que observava de longe, aproximou-se devagar. Era ele? Perguntou. Adélia assentiu. Luna não sorriu, não comemorou, não demonstrou vitória. Apenas disse, então você vai falar. Adélia colocou a mão no rosto da filha e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que parecia esperança, mas ainda frágil, ainda cautelosa. Vou, respondeu.
E dessa vez, eu não vou abaixar a cabeça. Naquela noite, Arthur voltou a olhar pela janela do escritório, mas a cidade parecia diferente. Não menor, não controlável, apenas viva, complexa, cheia de histórias que ele ignorara por tempo demais. E bem em algum lugar, uma faxineira que sempre foi invisível se preparava para ser ouvida. O silêncio da casa de Arthur Valença naquela manhã era diferente de todos os outros. Não era o silêncio organizado ao qual ele estava acostumado, feito de espaços amplos e objetos cuidadosamente posicionados. Era um silêncio inquieto, que parecia acompanhar cada movimento, como se observasse. Arthur acordou antes do despertador, com a sensação incômoda de que havia algo mal resolvido aguardando sua atenção. Sentou-se na cama por alguns segundos, encarando o chão, tentando entender de onde vinha aquele peso. Ele não era um homem que acordava refletindo. Seus dias sempre começavam com listas, metas, decisões. Pensar vinha depois, quando sobrava tempo. Naquela manhã, porém, o pensamento veio antes de tudo, sem pedir permissão. A imagem da faxineira no corredor, curvada sobre o chão, voltou com clareza. O movimento repetitivo, o cuidado quase obstinado com algo que ninguém notaria se estivesse bem feito, mas todos perceberiam se estivesse errado. Aquilo o perturbava mais do que ele gostaria de admitir. Arthur se levantou, preparou o café e tentou seguir a rotina. O sabor da bebida não trouxe o conforto habitual. Enquanto observava o líquido escuro na xícara, lembrou-se, contra a própria vontade, de outra cozinha, de muitos anos atrás. Uma casa menor, simples, onde o cheiro de café sempre vinha acompanhado de passos apressados, e uma mulher que dizia pouco, mas fazia muito. Ele afastou o pensamento com firmeza. Não era hora de revisitar aquilo. No caminho para o trabalho, Arthur pediu ao motorista que seguisse mais devagar. Observava as ruas, as pessoas, os rostos comuns que normalmente se dissolviam em sua mente como parte da paisagem. Pela primeira vez em muito tempo, percebeu que cada uma daquelas pessoas carregava um mundo próprio, invisível para quem passava. Ao chegar ao edifício, não subiu direto para o último andar. Caminhou pelos andares intermediários, sem anunciar presença. Funcionários passavam por ele com respeito automático, mas ninguém parecia perceber que algo havia mudado. Só ele sentia. Em um corredor mais afastado, avistou Adélia novamente. Ela empurrava o carrinho com a mesma postura discreta, os olhos atentos ao chão, às paredes, aos detalhes que poucos notavam. Arthur parou a certa distância. Não sabia exatamente por que observava, mas sentia que precisava entender algo que sempre lhe escapara. Adélia percebeu a presença e ergueu o olhar. Seus olhos encontraram os dele por um breve instante. Não houve surpresa exagerada, nem medo visível. Apenas atenção. Aquilo curiosamente incomodou Arthur mais do que submissão jamais incomodaria. "Bom dia", disse ele, quebrando o silêncio. "Bom dia, senhor", respondeu Adélia com a voz firme e controlada. Ele assentiu e seguiu adiante, mas a troca breve ficou ecoando. Adélia não desviara o olhar rápido demais. Não abaixara a cabeça. Não parecera desafiadora, apenas inteira. Aquilo não combinava com a imagem que ele tinha de pessoas em posições como a dela. Horas depois, Arthur mandou chamar Adélia para uma conversa reservada. O pedido foi feito com cuidado, sem tom de ordem direta. Mesmo assim, Adélia sentiu o corpo reagir de imediato. Chamadas assim raramente traziam boas notícias. Ela deixou o carrinho organizado, limpou as mãos e seguiu o caminho indicado. Cada passo era calculado, cada pensamento contido. Aprendera, ao longo da vida, que se preparar para o pior era uma forma de reduzir o impacto. A sala era simples, afastada do fluxo principal. Nada de janelas amplas ou mesas imponentes. Arthur entrou logo depois, fechando a porta com cuidado. Aquilo,
chamou a atenção de Adélia. Pessoas como ele não costumavam se preocupar com portas. Obrigado por vir, disse ele, indicando a cadeira à frente. Eu vim porque o senhor pediu, respondeu Adélia, sentando-se com a postura ereta. Houve um silêncio inicial. Não era constrangedor, mas pesado. Arthur percebeu que precisava começar de algum lugar que não fosse técnico. Eu ouvi sua filha, disse finalmente, e isso me obrigou a parar. Adélia manteve o olhar fixo nele. Ela não costuma falar demais, respondeu. Mas quando fala, diz o que sente. Arthur assentiu. Foi isso que me incomodou, disse. Não houve acusação, não houve pedido, só verdade. Ele respirou fundo antes de continuar. Eu estava prestes a tomar uma decisão sobre seu contrato, uma decisão comum para mim, rápida, e percebi que eu não sabia absolutamente nada sobre quem seria afetado por ela. Adélia sentiu um aperto no peito, mas manteve a voz firme. Isso acontece o tempo todo, disse. A diferença é que, desta vez, o senhor percebeu. A frase não foi dita com ironia. Foi apenas constatação. Arthur sentiu o impacto com clareza. Eu cresci vendo alguém trabalhar assim, confessou ele após alguns segundos, sempre em silêncio, sempre fazendo mais do que era pedido. E eu prometi que não viveria daquele jeito. Mas para isso, precisei fingir que pessoas assim não existiam. Adélia respirou fundo. Aquela confissão inesperada tocava algo profundo, mas ela se recusava a se deixar levar. O senhor não precisa se explicar, disse ela. Só precisa decidir o que vai fazer agora. Arthur sorriu de leve, sem humor. É exatamente isso que eu não sei, respondeu. Porque se eu decidir como sempre decidi, vou repetir algo que me persegue há muito tempo. A conversa seguiu lentamente. Arthur falou mais do que planejava. Falou de escolhas feitas cedo, de uma carreira construída sobre distância emocional, de como aprender a associar controle à segurança. Adélia ouviu, atenta, mas sem se deixar seduzir pela narrativa. Já ouvira desculpas antes. O que ela queria era consequência. Eu não quero pena, disse ela em determinado momento. Pena não paga contas, não protege ninguém. Eu sei, respondeu Arthur. E não é isso que estou oferecendo. Então o que é? Perguntou ela. Arthur demorou a responder. Uma chance de fazer diferente, disse por fim, mesmo que seja desconfortável para mim. Adélia inclinou levemente a cabeça. Fazer diferente não é um favor, disse. É uma responsabilidade. Arthur concordou em silêncio. Após a conversa, Adélia saiu da sala com sentimentos misturados. Não havia sido demitida. Também não havia recebido garantia alguma. O terreno ainda era instável, mas algo havia mudado. Pela primeira vez, alguém daquele nível a escutara sem interromper. Em casa, naquela noite, Luna percebeu a mudança no rosto da mãe. Você falou com ele, disse, sem perguntar. Adélia assentiu. E foi ruim? Perguntou a menina. Foi estranho, respondeu Adélia. Mas foi honesto. Luna pareceu pensar por um momento. Pessoas importantes também erram, disse. Só erram mais longe. A frase fez Adélia sorrir, apesar de tudo. Do outro lado da cidade, Arthur abriu uma gaveta que permanecera fechada por anos. Dentro havia cartas nunca enviadas e uma fotografia antiga. Uma mulher mais jovem, com olhos cansados e expressão firme. A imagem o atingiu com força. A semelhança com Adélia não era física, era algo mais profundo, a postura, o silêncio, a dignidade que não pedia licença. Ele se sentou e deixou a lembrança vir. Aquela mulher fora responsável por mantê-lo de pé quando tudo parecia frágil. E ele a deixara para trás em nome do sucesso, convencido de que aquilo era necessário. Agora, diante de Adélia, sentia que a vida lhe oferecia uma segunda chance, não de corrigir o passado, mas de não repetir o mesmo erro. O problema era que havia algo que ele ainda não contara. Algo que ligava sua história à dela de maneira mais direta do que ela imaginava.
Um detalhe que explicava por que a voz de Luna o atravessara com tanta força. Ele sabia que não poderia esconder aquilo por muito mais tempo. E enquanto Adélia organizava a rotina com o cuidado de sempre, sentia que o chão sob seus pés começava a se mover. Não de forma violenta, mas constante, como se a vida estivesse finalmente exigindo que verdades guardadas viessem à tona. O que nunca foi dito já não aceitava mais o silêncio. O encontro não foi marcado com hora exata. Arthur Valença fez questão de evitar formalidades que pudessem transformar aquela conversa em mais um procedimento corporativo. Pediu apenas que Adélia estivesse disponível em um período do dia em que o prédio estivesse mais vazio. Não queria testemunhas. Não queria ruídos externos. Precisava de um espaço onde o silêncio pudesse existir sem ser defensivo. Adélia recebeu o recado com cautela. Nada naquela situação lhe parecia seguro o suficiente para baixar a guarda. Ainda assim, algo dentro dela dizia que aquele encontro seria inevitável, como se certos diálogos apenas esperassem o momento certo para acontecer. Na manhã combinada, ela acordou antes do habitual. O céu ainda estava escuro quando se sentou na beira da cama, sentindo o peso do corpo cansado e da mente alerta demais. Observou Luna dormindo por alguns segundos, como fazia sempre que precisava de coragem. Aquela imagem simples era o que a mantinha firme. Enquanto preparava o café, Adélia pensava em tudo o que poderia ser dito. Não planejava discursos. Nunca foi boa nisso. Planejava apenas manter a postura. Não se permitir diminuir. Não se permitir implorar. Havia passado a vida inteira aprendendo a sobreviver em silêncio, mas agora precisava aprender algo novo, falar sem medo. No edifício, o clima era diferente. Menos pessoas circulavam. Os corredores pareciam maiores, mais vazios. O som dos passos ecoava com mais clareza. Adélia empurrava o carrinho lentamente, mas sabia que não estaria ali para limpar. Aquilo era apenas um pretexto para estar no prédio, como sempre fora. Arthur aguardava em uma sala ampla, porém simples, longe do último andar. Não queria a simbologia do poder pairando sobre a conversa. Queria estar em um espaço neutro, o mais próximo possível de uma conversa real entre duas pessoas que, até pouco tempo atrás, pertenciam a mundos completamente distintos. Quando Adélia entrou, percebeu imediatamente a diferença. Não havia mesa entre eles. Apenas duas cadeiras posicionadas frente a frente. Aquilo a deixou desconfortável, mas também curiosamente mais atenta. "Obrigado por ter vindo", disse Arthur, levantando-se por reflexo. "Eu já estava aqui", respondeu Adélia. "Trabalho neste prédio." A resposta foi firme, sem agressividade. Arthur assentiu, reconhecendo o peso da frase. Eles se sentaram. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou. O silêncio daquela sala não era vazio. Era expectante, como se algo importante estivesse prestes a atravessá-lo. "Eu não chamei você aqui para falar do contrato", começou Arthur finalmente. "Pelo menos, não apenas disso." Adélia manteve o olhar fixo nele. "Então, fale logo", disse. "Eu aprendi a não esperar demais." Arthur respirou fundo. Não era fácil para ele falar sem se esconder atrás de argumentos técnicos. "Eu preciso contar algo que nunca contei a ninguém aqui", disse. "De algo que explica por que aquela ligação me atingiu do jeito que atingiu." Adélia sentiu o corpo enrijecer. Histórias pessoais vindas de pessoas poderosas raramente terminavam bem para quem as escutava. Ainda assim, ela não interrompeu. "Quando eu era jovem", começou Arthur, "havia uma mulher que cuidava de tudo na minha casa. Não apenas limpeza. Ela cuidava da rotina, das refeições, das roupas, do silêncio quando era preciso e das palavras quando ninguém mais tinha paciência." Ele fez uma pausa curta, não para criar drama, mas porque a lembrança exigia fôlego. "Ela se chamava Helena", continuou. "Não era da família, nunca foi tratada como parte dela.
Mas foi ela quem garantiu que eu tivesse condições de estudar, de crescer, de sair dali. Adélia ouviu atentamente. O nome não lhe era estranho, mas ela não disse nada. Helena trabalhava como se fosse invisível, disse Arthur. Falava pouco, nunca reclamava. Sempre dizia que estava tudo bem. Ele fechou os olhos por um instante. Eu a deixei para trás quando fui embora, confessou. Disse a mim mesmo que não era minha responsabilidade, que eu precisava seguir em frente. Adélia sentiu um aperto súbito no peito. Algo naquela história começava a se encaixar de forma desconfortável. Algum tempo depois, continuou Arthur, descobri que ela havia adoecido. Não procurei saber detalhes. Não fui atrás. Preferi acreditar que minha ausência não fazia diferença. O silêncio se espalhou pela sala. Adélia sentiu as mãos ficarem frias. Quando sua filha falou comigo, disse Arthur, eu ouvi a mesma coisa que eu ouvia dela. A mesma forma de falar do trabalho. O mesmo tom de aceitação silenciosa. Ele ergueu o olhar, encarando Adélia com intensidade controlada. Foi como se o passado tivesse me ligado. Adélia respirou fundo. O coração batia forte demais. Havia algo naquela história que tocava feridas antigas, feridas que ela evitava nomear. O senhor está me dizendo isso por quê? Perguntou finalmente. Arthur hesitou. Porque Helena era sua mãe. O mundo pareceu se contrair. Adélia não reagiu de imediato. Não levantou a voz. Não se levantou da cadeira. Apenas ficou ali, tentando entender o que ouvira. A palavra mãe ecoava em sua mente como um som distante, quase irreconhecível. Isso não é possível, disse ela com a voz controlada demais para ser tranquila. Eu sei que soa absurdo, respondeu Arthur, mas eu confirmei. Quando Helena faleceu, encontraram entre seus pertences uma pequena caixa com documentos. Havia uma certidão de nascimento, algumas fotos antigas e cartas nunca enviadas. Helena teve uma filha que cresceu longe daquela casa, criada por parentes distantes. Seu nome estava ali, Adélia. Os registros me foram entregues anos depois, mas eu nunca tive coragem de abrir aquela caixa. Até agora. Adélia sentiu o ar faltar por um instante. Imagens antigas começaram a surgir. Uma mulher silenciosa, o cheiro de produtos de limpeza, o cansaço constante, as ausências explicadas sempre como trabalho. Ela nunca falou dele, disse Adélia, quase para si mesma. Arthur assentiu. Helena nunca falava, respondeu, nem quando precisava. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase insuportável. Adélia sentiu uma mistura de raiva, confusão e algo que não queria admitir. Reconhecimento. Então o senhor me chamou aqui para aliviar a consciência? Perguntou, finalmente, a voz agora mais firme. Não, respondeu Arthur sem hesitar. Eu chamei porque preciso assumir o que ignorei. E porque sei que isso muda tudo. Muda o quê? Perguntou Adélia. O meu trabalho, a minha vida. Arthur respirou fundo. Muda a forma como eu olho para você, disse. E para o que eu faço com o poder que tenho. Adélia se levantou lentamente. Precisava de espaço. A revelação não a tornava frágil, tornava-a mais consciente. A minha mãe morreu trabalhando, disse ela, encarando Arthur. Morreu acreditando que ninguém precisava saber do esforço dela. E agora o senhor aparece dizendo que sente algo? Arthur se levantou também, mantendo a distância. Eu não espero perdão, disse, nem compreensão imediata. Só não posso mais fingir que nada disso existe. Adélia respirou fundo, sentindo o peso de gerações de silêncio. Eu não quero nada seu, disse ela. Não quero privilégios, não quero favores. Eu sei, respondeu Arthur. E é exatamente por isso que eu preciso fazer algo que não seja um favor. Eles ficaram ali, frente a frente, não mais como patrão e funcionária, mas como duas pessoas ligadas por um passado que nenhuma delas escolheu. Naquele momento, Adélia entendeu que o verdadeiro confronto não era com Arthur, mas com tudo o que aprendera a aceitar em silêncio. Aquela revelação não apagava o passado,
mas lhe dava uma nova leitura. Eu vou continuar trabalhando, disse ela por fim, mas não como alguém invisível. Arthur assentiu. E eu vou mudar a forma como esse lugar funciona, respondeu. Mesmo que isso me custe resistência. Aquele encontro não resolveu tudo, não trouxe alívio imediato, mas rompeu algo essencial, o silêncio que sustentava injustiças disfarçadas de normalidade. Quando Adélia saiu da sala, sentia o corpo trêmulo, mas a postura firme. Não sabia ainda o que faria com aquela verdade. Só sabia que não a engoliria. Em casa, Luna percebeu a mudança antes mesmo de qualquer explicação. Aconteceu algo grande, disse a menina. Adélia ajoelhou-se diante dela, segurando-lhe as mãos. Aconteceu, respondeu, e vai mudar muita coisa. Luna não perguntou mais nada. Apenas abraçou a mãe com força, como se entendesse que algumas verdades precisam de tempo para encontrar palavras. No escritório, Arthur permaneceu sozinho por um longo tempo. Sabia que aquele era o ponto de não retorno, não poderia voltar atrás. O que ele escolheria fazer a partir dali definiria não apenas seu legado, mas quem ele realmente era. O silêncio havia se rompido. E agora, nada poderia ser escondido novamente. O dia seguinte não começou como um recomeço. Não houve sensação de alívio, nem aquela falsa impressão de que verdades reveladas resolvem tudo de imediato. Para a Adélia, o amanhecer trouxe apenas um cansaço diferente, mais profundo, como se o corpo precisasse reaprender a sustentar uma história que havia mudado de forma abrupta. Ela acordou antes de Luna. Sentou-se na beira da cama e ficou olhando o chão por alguns minutos. A revelação do dia anterior não havia se transformado em palavras claras dentro dela. Era um emaranhado de sentimentos difíceis de organizar. Indignação, tristeza, reconhecimento, raiva contida e algo inesperado que ela resistia a nomear. A lembrança da mãe retornava com força, não como a figura distante que a acompanhara durante a infância, sempre ocupada, sempre cansada, mas como uma mulher inteira, agora vista sob outra luz. Helena não fora apenas alguém que trabalhava demais. Fora alguém que sustentara silenciosamente vidas que não a sustentaram de volta. Adélia respirou fundo e se levantou. Não tinha o privilégio de parar para digerir emoções por muito tempo. A vida continuava exigindo presença, mesmo quando o coração pedia recolhimento. Na cozinha, preparou o café com movimentos lentos. O som suave da água aquecendo parecia amplificar seus pensamentos. Quando Luna apareceu, ainda sonolenta, Adélia se esforçou para sorrir. "Bom dia", disse a menina. "Bom dia", respondeu Adélia, tocando-lhe o rosto com carinho. Luna observou a mãe com atenção. Havia algo diferente ali. Não fragilidade. Era outra coisa. Uma espécie de firmeza nova, ainda em formação. "Você dormiu?" perguntou Luna. "Um pouco", respondeu Adélia. "O suficiente." Luna não insistiu. Aprendera, mesmo sem perceber, que algumas conversas precisam de tempo para acontecer. No caminho até o trabalho, Adélia sentiu os passos mais pesados, mas a postura mais ereta. O prédio surgiu à sua frente como sempre, imponente, mas agora ela o via de outra forma. Não como um lugar que a engolia diariamente, mas como um espaço onde sua história estava de algum modo entrelaçada. Ao entrar, percebeu mudanças sutis. Não eram anúncios formais, nem discursos motivacionais. Eram gestos pequenos, um funcionário que a cumprimentou pelo nome, outro que segurou a porta. Nada grandioso, mas suficiente para chamar sua atenção. Ela seguiu para o trabalho com o carrinho ao lado, sentindo que cada corredor carregava um significado novo. Não era mais apenas um espaço de serviço. Era um território onde o silêncio fora rompido. Arthur Valença chegou mais tarde naquele dia. Passou pelo saguão com passos firmes, mas o semblante era outro. Havia tomado decisões difíceis nas horas que se seguiram à conversa com Adélia. Decisões que não se limitavam a um único contrato,
mas a estrutura inteira que ele ajudara a sustentar sem questionar por tempo demais. Em uma reunião breve com a diretoria, anunciou mudanças. Falou de reconhecimento, de revisão de práticas, de escuta real. Não usou palavras grandiosas, usou responsabilidade. Alguns ouviram com desconfiança, outros com resistência. Arthur sabia que não seria fácil. Sabia também que não poderia recuar. Isso não é caridade, disse ele em determinado momento. É correção. Após a reunião, Arthur permaneceu sozinho no escritório. Pela primeira vez, não se sentiu confortável ali. O espaço parecia grande demais para quem começava a enxergar o mundo de forma mais ampla. Ele caminhou até a janela, mas não buscou controle na vista. Buscou compreensão. Pensou em Helena. Pensou em quantas Helenas existiam naquele prédio, naquela cidade, naquele país. Pessoas que sustentavam tudo sem jamais serem vistas como parte essencial da estrutura. E pensou em Adélia, não como funcionária, não como alguém ligada ao seu passado, mas como alguém que, apesar de tudo, permanecera inteira. No fim do expediente, Arthur pediu que Adélia passasse em sua sala, se ela se sentisse confortável. O pedido foi feito com cuidado, deixando claro que não era uma ordem. Adélia hesitou antes de aceitar. Ainda não sabia exatamente o que queria dizer, nem se queria ouvir mais alguma coisa, mas sabia que evitar não lhe traria paz. Quando entrou, encontrou Arthur em pé, sem mesa entre eles novamente. Ele parecia diferente, menos rígido, não mais poderoso, mas mais presente. Obrigado por vir, disse ele. Eu não vim por obrigação, respondeu Adélia. Vim porque achei que precisava. Arthur assentiu. Eu queria que você soubesse, começou, que nada do que conversamos ficará apenas entre nós, não como segredo, mas como ponto de partida. Adélia manteve o olhar firme. Eu não quero ser exceção, disse ela. Não quero ser tratada diferente porque minha história se cruza com a sua. Arthur respirou fundo. Eu sei, respondeu. E é por isso que as mudanças não são sobre você. São sobre o sistema que eu ajudei a manter. Ele explicou com clareza decisões que estavam sendo tomadas. Processos de escuta, reconhecimento, revisão de contratos. Não prometeu perfeição. Prometeu comprometimento. Eu não posso devolver o tempo perdido, disse ele. Nem para você, nem para sua mãe, mas posso impedir que o mesmo padrão continue. Adélia ouviu tudo em silêncio. Quando falou, sua voz não tremia. Minha mãe não queria reconhecimento, disse. Queria dignidade, e eu também. Arthur assentiu. Então é isso que vamos buscar, respondeu. Ao sair da sala, Adélia sentiu algo diferente do medo habitual. Não era segurança plena, era espaço. Espaço para existir sem se encolher. Em casa, naquela noite, ela se sentou com Luna à mesa. Sabia que não poderia adiar aquela conversa para sempre. Eu preciso te contar algo sobre sua avó, disse com cuidado. Luna ergueu os olhos, atenta. Adélia contou a história com delicadeza. Falou do trabalho silencioso, das escolhas difíceis, das ausências. Falou também do homem que agora tentava fazer diferente. Ele foi importante para ela? Perguntou Luna depois de um tempo. Adélia pensou antes de responder. Ele foi parte da vida dela, disse. Mas isso não define quem ela foi. Luna assentiu. Ela parece ter sido forte, disse. Foi, respondeu Adélia. Muito. Naquela noite, mãe e filha ficaram sentadas por mais tempo do que o habitual. Não para lamentar, mas para reorganizar o passado sob uma nova luz. Algumas dores não desaparecem. Aprendem a ocupar um lugar diferente. Nas semanas seguintes, as mudanças no prédio se tornaram mais visíveis. Não perfeitas, não rápidas, mas reais. Pessoas passaram a ser chamadas pelo nome. Processos foram revistos. Ouvidos foram abertos. Nem todos aceitaram bem. Houve resistência. Houve incômodo. Arthur sustentou. Adélia continuou trabalhando. Não deixou o cargo. Não buscou promoção. O que mudou foi a forma como ocupava o espaço. Não se escondia mais.
Não porque se tornara barulhenta, mas porque não precisava mais desaparecer para sobreviver. Certo dia, enquanto limpava um corredor, um funcionário mais jovem parou e disse: "Obrigado pelo trabalho." Adélia sorriu. Não por vaidade, por reconhecimento simples, aquilo bastava. Arthur, por sua vez, passou a visitar áreas do prédio que nunca frequentara, não como inspeção, mas como presença. Ouviu histórias, descobriu nomes, percebeu o quanto perdera por viver apenas no topo. Em um fim de tarde, encontrou Adélia no corredor. Não houve conversa longa, apenas um aceno respeitoso. "Está tudo bem?" perguntou ele. "Está em processo", respondeu ela. Arthur sorriu levemente. Entendeu. Meses depois, em um evento interno simples, Arthur falou brevemente sobre mudanças, sobre escuta, sobre responsabilidade. Não citou nomes. Não contou histórias pessoais. Apenas reconheceu em público aquilo que sempre fora tratado como invisível. Adélia assistiu de longe, ao lado de outros funcionários. Não sentiu o orgulho pessoal, sentiu algo maior: pertencimento. Naquela noite, ao voltar para casa, encontrou Luna desenhando novamente. Desta vez, o desenho era diferente. Havia figuras de tamanhos variados, mas nenhuma estava encolhida. Todas ocupavam espaço. "O que é isso?" perguntou Adélia. "Pessoas trabalhando", respondeu Luna. "Mas todo mundo aparece." Adélia sentiu os olhos marejarem. Ajoelhou-se ao lado da filha e a abraçou. O que ficava depois não era uma solução perfeita. Não era justiça completa. Era consciência, era movimento. Era a quebra de um ciclo silencioso que atravessara gerações. Helena não foi esquecida. Não em placas ou discursos, mas na mudança de postura que começou a se espalhar. Adélia não se tornou alguém diferente, tornou-se visível para si mesma. E Arthur Valença, ao olhar para trás, entendeu que sucesso sem humanidade não era vitória, era apenas barulho. O que ficava depois era simples, mas poderoso. Quando uma voz é ouvida no momento certo, ela não muda apenas um destino. Muda o modo como o mundo continua funcionando.